Pois é, gente, hoje eu resolvi falar de George Mallory. Eu cada vez escolho um assunto que eu descobri aí pelas minhas andanças na internet e que me chamou a atenção. Então vamos ver o que aconteceu com George Mallory. Ele era um cara que não tinha, assim, muito dinheiro. Ele era um bom vivant, ele era um aventureiro e morreu descendo, supostamente, o pico do Everest, que fica no Nepal, lá na fronteira do Tibete. Eles não sabem se ele estava subindo, se ele chegou aí para o pico, que daí o faria o primeiro escalador do Everest, mas ele acredita que foi. Eles acreditam que foi. Mas muitos dizem que não. Porque, assim, acho que foi em 1999, encontraram o corpo dele, gente, depois de milênios, porque ele morreu em 24, quer dizer, dá 75 anos que o corpo desse homem, logicamente sem achar o corpo, já todo mundo sabia que ele tinha morrido, né? E que ele estava em algum lugar no Everest. Mas o corpo mesmo só encontraram depois de 75 anos. Uma coisa incrível. Agora vocês imaginam, escalar o Everest não é para qualquer um, certo? Não é mesmo. Ainda tem gente morrendo, os que tentam. Na maioria das vezes, vocês sabem de uma coisa, eles são cientistas ou são médicos, porque eles querem ver o quanto que o corpo aguenta. Quanto mais alto você vai, menos oxigênio você tem para respirar. E eu sei que esse Mallory, ele não era médico, mas para mim ele era professor de faculdade, literatura, ensinava inglês, essas coisas, literatura. Mas era uma pessoa extremamente aventureira. Esses aventureiros que querem ver o quanto que eles conseguem conquistar em matéria de desafios. E esse homem, então, resolveu, em 1924, olha, já é difícil hoje, vocês imaginam, sem os equipamentos de hoje, quer dizer, hoje tem aqueles casacos, né, bem recheados, com pele de ganso, sei lá o que, sintéticos, que não deixa a pessoa sentir frio, quase. Eles não tinham nada disso, entendeu? Eles iam com, sei lá, 3, 4, 5 agasalhos de lã embaixo de um casaco. Eles não tinham as botas impermeáveis que existem hoje. Eles não tinham o mesmo equipamento de alpinista que existe hoje. Quer dizer, uma coisa, se hoje o alpinismo é uma coisa arriscada, imagina naquele tempo. E ele foi lá. Acredita-se que realmente, quando acharam o corpo dele, não sabiam, será que esse homem estava quase no topo? Será que ele alcançou o topo? Ou não? Ninguém sabia se ele estava indo ou se ele estava voltando. Ele estava numa posição de bruço, com uma das pernas cruzada em cima da outra. Ele devia estar sentindo muita dor, sei lá. E o que aconteceu foi isso. Acredita-se que realmente ele estivesse voltando do pico. Porque ele disse para a mulher dele era filha de um homem muito rico,
Porque esse daqui mesmo, George Mallory, não era de sustentar, não era de mandar dinheiro, ele gastava tudo. Quer dizer, ele não tinha nem para ele. Sabe, o professor nunca ganhou bem, e naquela época também já não ganhava. Ele fazia aquelas excursões que ele fazia, porque ele fez vários picos naturalmente, e já tinha ido várias vezes para Everest. Tudo era patrocinado por alguma organização. E ele foi lá, ele disse para a mulher dele, ele levou uma fotografia da mulher dele. Ele disse: você fica aí, que eu vou deixar a sua fotografia no pico do Everest. E realmente, quando acharam o corpo dele, não acharam a fotografia que ele reconhecidamente estava levando. Então, muito provavelmente, ele chegou ao pico e deixou a foto lá. Uma história assim fantástica, né? Porque já naquele tempo, meu Deus, você vê como as pessoas podiam ser arrojadas. Ele estava com um colega dele, e o corpo desse colega, porque nunca ficam sozinhos, né? Não deve ficar sozinho, sempre em grupos ou pelo menos em par. E o corpo do colega dele nunca foi achado. Tá aí pra vocês, George Mallory, inglês. Eu sei que hoje em dia existem restrições. Não se pode mais escalar esse pico assim como antes. Agora tem um monte de restrições, entendeu? Porque tem mais de 200 corpos, e corpos até recentes, de gente que ficou lá mesmo, sabe? Diz que descer é mais arriscado do que subir. Porque daí a pessoa já tá num bagaço terrível. E ela tá tão sem energia que ela quer parar depois que ela subiu, que ela conseguiu o objetivo dela, e ela quer descansar. Se você parar e cair no sono, você você não sai mais de lá. Tá? E os heróis mesmos são os Sherpas. Quem são os Sherpas? São os nativos, são os nepaleses, que são os mortos de fome. Lá naquela Katmandu é uma área onde mal tem emprego para eles, e eles são muito bem pagos. Para eles, $10.000 é uma fortuna. Então, eles se voluntariam para trabalhar nessas excursões, e os heróis são mesmo eles, não são os alpinistas. Por quê? Eles não só sobem com o grupo, mas são eles os responsáveis de levar as tendas, as panelas, a comida, tudo. Eles levam tudo nas costas. Porque eles usam os bois para carregar, mas só até uma certa parte. Depois os bois não dão conta mais. Aqueles bois com aqueles chifres assim bem compridos que eles têm lá no Nepal, né? E eu vou dizer uma coisa, esses bois aí, eu já vi muitos vídeos deles que eles têm vontade própria. Eles estão todos carregados, mas de repente eles começam a dar uns pinotes e eles derrubam tudo. Quer dizer, daí fica um caos, né? Então, muitos Sherpas também morreram nessas excursões, mas por outro lado, também existem Sherpas que já foram até o pico umas 10 vezes seguidas. E estão muito bem de vida, porque cada vez, se eles ganharem em média $10.000, isso naquela região é uma fortuna. Tá? Então tá aí a história de George Mallory. Tchauzinho.